Para trabalhar melhor com o tarot terapêutico, desenvolvi um sistema de leitura ressignificando as posições da cruz celta tradicional e a chamei leitura terapêutica. Mas, para trabalhar com ela, precisamos entender que as cartas não são boas ou ruins. Tem cartas que têm significados evolutivos e significados involutivos. Usaremos uns ou outros, dependendo da posição em que aparecem na leitura terapêutica. Vamos chamá-las de cartas comuns e são a maioria delas. Há cartas que só têm significados involutivos, pois ilustram mecanismos neuróticos específicos. Vamos chamar essas cartas de sombrias, e são: dos arcanos maiores, só a Lua; dos paus, o 2 e o 10; das copas, o 5, o 7, o 8 e o 10; das espadas, o 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9; e dos discos, o 5 e o 7. Na imagem podem ver a leitura terapêutica com suas diferentes posições. Os números indicam a ordem na qual sacamos as cartas do baralho depois de ser magnetizadas, embaralhadas e cortadas. As cartas nas posições 1 e 2 são chamadas na cruz celta tradicional e na leitura terapêutica de cartas do momento atual. Na cruz celta é a cruz dinâmica, um par de forças cuja resultante energiza a vida da pessoa. A primeira carta mostra situações que ajudam a pessoa a avançar em direção a seus objetivos, e a segunda mostra situações que atrapalham esse progresso. Na leitura terapêutica, onde estamos interessados nas questões internas, se aparecer uma carta comum, a interpretaremos no aspecto evolutivo. Diremos que a pessoa sente o impulso interno de tomar a atitude ilustrada pela carta em seu aspecto evolutivo. Por exemplo, a fortuna, ou roda da fortuna, indica que a pessoa sente o impulso de aventurar-se, expandindo seus horizontes. Se vem uma carta sombria, diremos que a pessoa está se tornando consciente do mecanismo ou padrão neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, se tivermos um 3 de espadas aqui, diremos que o consultante está percebendo a vulnerabilidade que tem ao abandono, à rejeição e à culpa. Às vezes, se temos nessas posições 1 e 2 uma carta comum e uma sombria, podemos identificar um conflito em que a sombria mostra o mecanismo neurótico que freia o impulso evolutivo ilustrado pela carta comum. Nos exemplos anteriores, poderia ser o medo de ser rejeitado, abandonado ou culpado, torna difícil para a pessoa expandir seus horizontes. Também podemos ver um conflito quando a carta sombria mostra o gancho com a âncora, que logo veremos o que significa, enquanto a comum identifica uma tendência ou atitude de liberação. Às vezes podemos ver na segunda carta os efeitos da primeira, algo que talvez ainda não tenha se manifestado, mas já está incubado. A carta da posição 4 na cruz celta é a que revela o passado. Mostra situações passadas que influenciam o momento presente. Revela as bases do assunto ou da situação atual em um momento distante no passado. Na leitura terapêutica, esta posição é um dos principais eixos da leitura e eu a chamo de âncora. Por aquilo de que até que os marinheiros não içam a âncora das águas não tão transparentes do fundo do porto, da sombra do inconsciente, até a luz do convés, o barco não pode zarpar. E vemos nela os padrões neuróticos crônicos que impedem o crescimento da pessoa, encadeando-a à programação infantil, ou seja, ao passado. E isso constitui o nó que hoje pode e deve ser desatado para que a pessoa se transforme, cresça e amadureça. Uma carta sombria na posição da âncora
identificará exatamente esse padrão. Por exemplo, o 8 de espadas denunciará um mecanismo mental de autossabotagem. Agora, se uma carta comum aparece aqui, podemos lê-la por excesso ou por falta, isto é, por excesso na expressão do lado involutivo ou por falta na expressão do lado evolutivo. Assim, o imperador, que representa o princípio masculino materializado, por excesso mostra o tirano psicopata que teme que os outros acabem com ele e precisa se impor, sempre acumulando poder, seja econômico, político, familiar, etc. Por falta, indica que a pessoa não desenvolveu seu lado masculino, sua capacidade de partir para a ação e atingir resultados. Aquele lado que proporciona independência, especialmente econômica. Não manda na sua vida, projeta esse lado masculino nos outros e se prende a maridos, esposas, chefes, familiares ou colegas autoritários. E como sabemos se interpretamos uma carta comum na âncora por excesso ou por falta? Todas as cartas da leitura terapêutica fazem parte da mesma história. Não pode haver contradições entre o que cartas de diferentes posições, especialmente entre a voz da essência, que já vamos ver, e a âncora. Ou sendo que o padrão neurótico crônico, que chamamos de âncora, vem da infância, deve, portanto, estar em sintonia também com as cartas da infância. No caso das figuras da corte e dos arcanos menores, a presença ou ausência de elementos fogo, água, ar e terra no mapa astral do consultante nos ajudará muito. Quando não conseguimos decidirmos por uma determinada opção, podemos perguntar ao consultante: esta carta pode ser interpretada assim ou assado. Que interpretação faz mais sentido para você? Em 90% dos casos, a pessoa dirá: as duas. É por isso que estávamos na dúvida. Frequentemente, essa âncora, da qual o consultante pode estar mais ou menos consciente, é uma espécie de máscara com a qual se esconde e se defende para não encarar a realidade ou suas verdadeiras emoções e obter a aprovação dos outros e evitar voltar a passar pelas situações de sofrimento que já passou, especialmente na infância. Na cruz celta tradicional, a carta da posição número 9 revela as emoções, medos, esperanças, sentimentos e desejos ocultos mais íntimos do consultante. Alguns autores estudam aqui os fatores inconscientes que influenciam ou pressionam o cliente no momento presente. Como esses fatores são fundamentalmente a programação infantil que continua a nos manipular desde o inconsciente, na leitura terapêutica eu chamo a esta posição de infância. Como já mencionei, na infância estão as origens da âncora. Mesmo numa infância que podemos considerar feliz, sempre houve algum tipo de programação. E para isso a carta está apontando. Uma carta sombria pode mostrar uma característica neurótica do ambiente familiar que a criança provavelmente incorporou. Por exemplo, o 8 de copas identificaria um lar triste formado por pessoas com tendências à depressão. Também pode mostrar um padrão imposto de cuja introjeção depende a aceitação da família. Por exemplo, o 2 de espadas revela que, para ser aceita, a criança tinha que obedecer e fechar o bico. Não podia dizer não, nem perguntar por quê. Se tivermos uma carta comum na posição da infância, podemos considerar que o aspecto evolutivo ilustrado por essa carta foi reprimido, isto é, mostra que características, aspectos ou talentos da criança foram impedidos de se manifestar. O cavaleiro de copas, aquele que toma iniciativas decididas a partir de suas emoções nesta posição, sugere que tais iniciativas não foram permitidas. Em alguns casos, será o aspecto involutivo de uma carta comum
que a criança teve que incorporar ou estimular exageradamente para ser aceita. Por exemplo, com o mago, pode indicar que a criança foi instigada a ficar o tempo todo em ação, desenvolvendo a mente precocemente. Tinha que mostrar-se muito inteligente, extrovertida e comunicativa para ser aceita. Na posição número 8, tanto na cruz celta tradicional quanto na leitura terapêutica, vemos os relacionamentos amorosos. A cruz celta mostra como está o relacionamento amoroso e suas tendências. Vai melhorar, haverá problemas, vai acabar, ou até mesmo pode falar dos sentimentos do parceiro ou parceira, ou até denunciar infidelidades. Na leitura terapêutica, nunca faremos esse tipo de interpretação. Dizer como a relação está, a pessoa já sabe. E profetizar um casamento ou um divórcio é induzi-la a tomar certas decisões que só a ela cabem. Tampouco vamos falar dos sentimentos que outras pessoas têm com o nosso consultante. A leitura terapêutica interpreta as cartas desta posição de duas maneiras. Primeira, vemos aqui as atitudes ou compreensões internas que são estimuladas de forma prazerosa ou não pelo relacionamento atual ou relações anteriores, se a pessoa não está se relacionando neste momento. As cartas comuns são lidas em seu aspecto evolutivo. Por exemplo, o imperador pode mostrar que o relacionamento ajuda a pessoa a se afirmar, definir seus objetivos e materializá-los. As cartas sombrias indicam que o relacionamento ajuda a pessoa a perceber o mecanismo neurótico ilustrado pela carta. O 2 de espadas mostraria que o relacionamento, de uma forma agradável ou não, coloca em evidência para a pessoa sua dificuldade para dizer não, para confrontar ou mandar para as favas, coisa que é o primeiro passo para trabalhar dita dificuldade. A segunda interpretação nesta posição mostra a imagem que a pessoa vende no mercado dos relacionamentos amorosos para tentar satisfazer suas necessidades de carinho, atenção e sexo, frequentemente arriscando-se ou expondo-se ao mínimo. Esta imagem pode ser a expressão da âncora no mundo dos relacionamentos amorosos. As cartas sombrias são sempre lidas da primeira maneira, o que a pessoa pode aprender de si mesma. E as comuns podem ser lidas de ambas maneiras. Se escolhermos a primeira opção, leremos a carta em seu aspecto evolutivo. E se escolhermos a segunda, faremos isso no seu aspecto involutivo. Por exemplo, o imperador indicaria na segunda opção que a pessoa apresenta uma fachada todo-poderosa que só aceita relacionamentos com pessoas que se submetem à sua autoridade. A cruz celta tradicional vê na posição de número 7 o carisma, algo profundo e inerente ao ser. Na leitura terapêutica, esta posição se chama a voz da essência, ou necessidade interna, e vemos nela as necessidades mais importantes e urgentes do ser interno, a voz de sua essência, seu grito de socorro, pedindo atitudes de acordo com a sua realidade interior, saúde e bem-estar. Um arcano maior, nesta posição, indica que arquetipo ou princípio universal precisa ser deixado de projetar, resgatado, desenvolvido e integrado. As cartas comuns serão sempre interpretadas em seu aspecto evolutivo, pedindo à pessoa que supere as suas dificuldades internas para desenvolver o aspecto evolutivo da carta. Por exemplo, o mago pedirá que a pessoa entre em ação, se comunique e desenvolva ideias e projetos. Uma carta sombria sugere identificar, trabalhar e desativar o mecanismo neurótico correspondente. Para isso é conveniente lembrar as origens e identificar as consequências desse mecanismo. O 7 de copas, por exemplo, sugere que a pessoa entenda por que procura freneticamente prazer através das compensações. Com isso, chegamos ao diagnóstico.
Como vocês devem ter notado, uma sessão de tarot terapêutico tem um paralelismo interessante com uma consulta com um profissional da saúde. As cartas do momento atual são sintomas, as da âncora, a doença, cujas origens estão na infância. O corpo possui um sistema autorregulador que procura continuamente o equilíbrio, tomando suas próprias iniciativas para o retorno à boa saúde. Frequentemente, essas iniciativas corporais são confundidas com os sintomas da doença e eliminadas. Um exemplo é a gripe. Quando o sistema imunológico está enfraquecido, os vírus, que estão sempre por aí, nos atacam e ficamos gripados. Nosso corpo se defende contra-atacando com os glóbulos brancos e aumentando a temperatura corporal, porque eles funcionam melhor em temperaturas mais altas. Também perdemos nosso apetite, porque o organismo não quer gastar energia na digestão. Muitas vezes, confundindo a febre com a doença, forçamos nossos filhos a comer enquanto aplicamos antitérmicos. No tarot terapêutico, a tendência que o ser tem de recuperar a sua saúde está expressada nas cartas da voz da essência. Se o nosso médico tem uma visão ampla, não só reduzida a identificar sintomas e ocultá-los com remédios, estará interessado em saber como estão nossos relacionamentos mais importantes, se geram alegria, prazer, raiva, tristeza, sofrimento, etc. No tarot temos a posição dos relacionamentos amorosos. Quando entendemos o conflito interno, suas origens e manifestações, e temos um diagnóstico, chega o momento da ação, da receita. No tarot terapêutico, a receita é a carta da posição do método. Na posição número 5, a cruz celta tradicional identifica a base da questão enunciada pelo consultante. Na leitura terapêutica, eu chamo essa posição de método. Uma carta comum será interpretada sempre em seu aspecto evolutivo, mostrando as atitudes a serem tomadas. Assim, por exemplo, o arcano do tesão, em muitos tarots a força, sugere que a pessoa trabalhe para integrar seus aspectos animal e racional. Já uma carta sombria sugerirá identificar, trabalhar e desativar o mecanismo neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, o 7 de espadas sugere que a pessoa identifique, trabalhe e desative sua mente esponja, que fica absorvendo as expectativas, necessidades, conselhos, ordens e opiniões dos outros, incluindo também as convenções sociais. Podem ver que as interpretações na voz da essência e método são bastante parecidas, diferenciando-se basicamente em sua procedência. Uma vem da essência e outra é o que o tarot sugere. É óbvio que se a pessoa não faz nada, a âncora é reforçada. No entanto, isso não deve ser usado como uma ameaça. Cuidado! Nas posições da voz da essência e do método, nunca diremos a nosso consulente que tem que ser isto ou aquilo. É antiterapêutico falar: você tem que ser mais amorosa, mais tolerante, mais simpática ou menos briguenta, ciumenta ou impulsiva. Pois se ela faz isso na marra, ela acabará criando e reforçando justamente a qualidade oposta, de acordo com a lei do pêndulo. Além disso, se ela reprime um aspecto seu, ele vai para a sombra e de lá manipula continuamente e talvez um dia exploda. Terapêutico seria pedir à pessoa para identificar as dificuldades internas que não lhe permitem ser amorosa, tolerante, etc. Terapêutico seria pedir à pessoa que identifique por que certas situações ou pessoas a levam a ficar roxa de raiva, a crises de ciúmes ou explosões. Terapêutico é tentar desativar as causas de determinados comportamentos que levam ao sofrimento e não fazer um esforço para desenvolver uma conduta que parece ser mais adequada. Também devemos ter cuidado para não colocar o método como uma ordem, pois nosso consulente pode sair do consultório falando: eu vou fazer isso porque o tarólogo mandou, acabando assim com a qualidade terapêutica da consulta, cujo primeiro requisito é que o consultante se torne plenamente responsável por sua vida e suas decisões. Ele deve entender, a partir do que já foi dito no diagnóstico, que é necessário fazer ou deixar de fazer o que é sugerido no método.
Após a prescrição da receita, o médico ou a médica avaliará a evolução de nosso quadro clínico, o caminho de recuperação da saúde e quais são os resultados que podemos esperar. Isso é mostrado na leitura terapêutica pelas cartas das posições 6, 3 e 10. A cruz celta vê o futuro na posição número 6. A leitura terapêutica vê o caminho de crescimento, isto é, o caminho que está por trás da porta, que se abre com as chaves que apareceram nas cartas anteriores. Em hipótese alguma, iremos ler estas cartas como o que irá inexoravelmente cair de paraquedas na nossa vida. É importante que o consultante entenda que se o destino esteve, está e estará nas suas mãos, e com atenção, intenção e conexão consigo mesmo, pode mudar a sua vida. E falo hoje porque se essa pessoa espera meses para começar a se trabalhar, ninguém garante que o que apareceu no caminho de crescimento fique lá esperando por ela. As cartas comuns sempre serão lidas no caminho de crescimento em seu aspecto evolutivo, indicando que a pessoa está começando a desenvolver as qualidades de dita carta. Por exemplo, o Cavaleiro de Copas mostra que a pessoa, como consequência do uso das informações e orientações dadas pelas cartas das posições anteriores, começa a tomar iniciativas claras e decididas a partir de suas emoções. As cartas sombrias nesta posição indicam que a pessoa tomou conhecimento do padrão neurótico ilustrado pela carta e que o mantinha prisioneiro, e está começando a trabalhá-lo e desativá-lo. Por exemplo, o 9 de espadas mostra que a pessoa percebeu até que ponto estava sendo cruel consigo mesma. Percebe as origens e consequências do mecanismo neurótico e começa a sair dessa. Na cruz celta, a posição número 3 é a coroa, o mais sublime e elevado que o consultante pode atingir. Como isso na abordagem terapêutica fica no lado interno, eu chamo a esta posição de resultado interno, mostrando obviamente o resultado interno de todo o processo. As cartas comuns, que sempre leremos em seu aspecto evolutivo, mostram as qualidades ou potencialidades que, como resultado de todo o processo, foram plenamente desenvolvidas. O imperador indica que a pessoa identificou, trabalhou e desativou as dificuldades internas que tinha para mandar em sua vida, definir seus próprios objetivos e materializá-los. Com as sombrias, vamos ver os mecanismos neuróticos que foram desativados. Por exemplo, o 9 de espadas indica que ela deixou de ser cruel consigo mesma. Na posição número 10, a cruz celta vê o resultado final e a leitura terapêutica o resultado externo. Uma carta sombria indica aqui que o consultante atrai uma situação externa que o leva a encarar internamente o padrão indicado pela carta, dando-lhe assim a chance de desativá-lo. O 5 de copas, por exemplo, indicaria que a pessoa atrai uma situação que envia sua autoestima para o fundo do poço, ajudando-a a identificar os pontos mais vulneráveis de sua autoestima e obrigando-a a trabalhá-los, dando-lhe assim a oportunidade de melhorá-la e, como consequência, reformular seus relacionamentos. Aqui podemos fazer um truque. Colocamos esta carta sombria na posição do método para que a pessoa comece logo a trabalhar esse padrão neurótico, de modo que quando chegue àquela situação, que até pode não chegar, a pessoa esteja mais preparada para aproveitá-la. As cartas comuns sempre serão lidas nesta posição em seu aspecto evolutivo, mostrando a atitude interna com a qual o consultante encara o mundo. Não diz o que fazer, mas a maneira de fazê-lo. Por exemplo, o imperador indica que encara o mundo não só mandando em sua vida, mas liderando outras pessoas e com método e organização necessários para alcançar resultados materiais em suas iniciativas. Como vemos na imagem, podemos sempre, durante a leitura, tirar mais cartas em algumas das posições.